Veja nesta edição, Eleições 2012, Tribunal Regional Eleitoral prepara urnas eletrônicas. Ainda sobre eleições, diz que denúncia é ferramenta de combate à corrupção eleitoral. CETEBEL se reúne com empresários para apresentar decisão sobre transporte em Mosqueiro. Cruz Vermelha treina voluntários que vão ajudar no Círio de Nazaré. Uma entrevista especial com Doerve Krautler sobre usina de Belo Monte. Igreja de Belém ordena sacerdote que será missionário na África. E Museu Histórico do Pará revela traços de momentos marcantes para o Estado. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 20 de agosto, já está no ar. Eleições 2012. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará iniciou a preparação das urnas eletrônicas para o pleito de outubro. Mais de 19 mil equipamentos que serão utilizados nas eleições municipais do território paraense já foram testados. Quem tem os detalhes é o repórter Ivaldo Souza. Exatamente, Marcos. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral já determinou novos testes às urnas eletrônicas para garantir a segurança do sistema e também diminuir os riscos de fraude. Estas urnas serão enviadas aos municípios do Nordeste do Pará e também para o arquipélago do Marajó. O transporte para o interior do estado é feito com antecedência para que essas urnas cheguem em cartórios eleitorais desses municípios em tempo hábil, ou seja, até o dia 31 de agosto. Quando chegarem ao destino, as urnas passarão por novos testes. As zonas eleitorais do interior do estado recebem urnas com modelos novos, enquanto a região metropolitana de Belém continua com as urnas produzidas em 2004, mas que já passaram por atualizações para se enquadrarem ao sistema. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E falta menos de 2 meses para as eleições. Os candidatos estão em plena campanha eleitoral, mas durante este período podem acontecer irregularidades. O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral da CNBB está recebendo denúncias. Combate à corrupção eleitoral, bom dia. As ligações chegam a todo momento e vêm de várias regiões do Pará, a maioria para denunciar o uso de recursos públicos durante a campanha. As grandes demandas são contra candidatos que foram impugnados à reeleição contra a sua prefeitura, tipo o município do Acará, né, que ela não pode mais se candidatar, mas ela continua fazendo campanha com carro-som, santinhos. As outras denúncias são contra prefeitos que colocam seus funcionários em jogo. Outras é quando o uso da máquina administrativa é muito grande. O Disque Denúncia foi instalado há 4 dias. É uma realização da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, em parceria com o Ministério Público Federal e o TRE. Mais de 100 denúncias já chegaram, 28 com provas que já foram encaminhadas para o Ministério Público e 78 são denúncias que chegaram, mas que não têm provas, então nós não podemos encaminhar. Algumas são encaminhadas sem provas, mas e depois o Ministério Público eles analisam e vê, por exemplo, a questão de som alto, né, como é que vai provar isso. Mas as denúncias, mais de 100 denúncias, e estamos até parabenizando todos os denunciadores, as pessoas que estão tendo coragem. É um momento importante para a vida do Brasil, para a nação, então vamos denunciar. Por enquanto, o serviço funciona em horário comercial, mas próximo às eleições será 24 horas. As denúncias são sigilosas e encaminhadas direto ao Ministério Público. Além de receber as denúncias, o comitê também trabalha para conscientizar a população acerca da corrupção eleitoral. A equipe realiza debates e seminários para discutir a importância do voto e a consequência de se tomar uma decisão equivocada na hora da urna. Cartilhas e materiais impressos ajudam no trabalho educativo. Nós estamos assim muito confiantes que o povo está crescendo na consciência, está querendo dar um basta nesses políticos corruptos, está querendo moralizar a política, que nós sabemos que a crise dos valores éticos estão minando o mundo político, né? Então, nós precisamos dar um basta
nessa crise, né, sair dela para que o nosso país seja um país limpo, responsável, nós tenhamos políticos responsáveis, éticos e que estejam a serviço do povo e não se servindo do povo. Termina hoje o prazo para o pagamento do Simples Nacional para empresas que a receita bruta foi recolhida no mês de julho. O tributo deve ser pago por microempresas que têm ganhos anuais entre 60 e 360 mil reais e empresas de pequeno porte com renda entre 360 mil e 3 milhões e 600 mil reais. O microempreendedor individual cadastrado também deve fazer o pagamento do tributo hoje. O pagamento é feito por meio do carnê emitido exclusivamente no portal do empreendedor. A Companhia de Transporte de Belém se reúne com empresários de ônibus e apresentou para a categoria a decisão tomada pelo órgão para atender aos usuários do distrito de Mosqueiro, criando um consórcio operacional formado por 24 empresas que atuam em Belém. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o consórcio apresentado pela CETEBEL começa a valer a partir desta segunda-feira. Com isso, a população que utiliza a linha Mosqueiro-São Brás contará com 18 ônibus, sendo que a primeira viagem Mosqueiro-Belém acontecerá às 4 horas da manhã e até às 6 horas os ônibus devem sair de 15 em 15 minutos. As empresas devem cumprir as ordens de serviço emitidas pela CETEBEL e o não cumprimento acarretará multas e até a apreensão dos veículos. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro, mais de 4 mil atletas disputarão medalhas nos 20 esportes das Paralimpíadas 2012. Pela primeira vez, estarão reunidos em Londres atletas de 165 países. São 19 nações a mais do que a edição de Pequim em 2008. A delegação brasileira enviará 182 atletas. As equipes de futebol de 7, basquete em cadeiras de rodas, goalball, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado já desembarcaram no Reino Unido, onde farão a aclimatação prévia ao início das competições. Cruz Vermelha já deu início ao treinamento dos voluntários que vão ajudar os promesseiros do Círio de Nazaré de 2012. A cada ano, aumenta o número de voluntários. Rildo Farias já é voluntário da Cruz Vermelha há mais de 2 anos e meio e sabe da importância do ato solidário. Quando eu tive a oportunidade, né, de presenciar ali o esforço das pessoas ali, realmente é uma coisa que a gente, quando observa, quando a gente está ali naquele meio, é uma coisa única, é uma emoção que a gente não tem nem como descrever, né? E poder ajudar. Muitas das vezes as pessoas desmaiam e passam mal. Então é a emoção que a gente sente de poder ajudar, de estar participando da festa, de ver aquele sacrifício todo. Flávio Martins também já é veterano e repassa aos novatos o significado da ação. É uma experiência muito boa, né? Eu já estou aqui há 3 anos e a gente que está aqui, a gente faz o curso para ser um socorrista, né? E aquelas pessoas que a gente atende, elas são vítimas, elas não escolhem aquele momento para ser vítima e a gente escolhe aqui ajudar. Então é muito importante a gente estar naquele momento, podendo fazer aquele atendimento àquela vítima, para que ela venha a se recuperar, né, mais rápido possível. A cada ano, a diretoria da Cruz Vermelha no Pará se surpreende com o número de voluntários que se apresenta para prestar socorro aos romeiros no Círio de Nazaré, que chegam de Belém de todas as partes do estado. O trabalho de socorrer a quem precisa começou há 29 anos com apenas 100 pessoas. Hoje conta com cerca de 10 mil colaboradores. Gente que procura o curso de primeiros socorros, que acontece aos sábados, uma espécie de treinamento básico para os voluntários atuar durante as procissões nazarenas. Para os voluntários do Círio, o curso é de apenas 1 dia e para os efetivos, a duração é de 2 semanas. Depois de aprender a teoria, é hora da prática. Aqui eu posso andar, olha, posso passar por meio de vocês e não vou bater, ó, ok? Não vou agredir, diferente se eu estiver aqui com a maca. Esse curso, né, preparatório para o Círio, ele vai aprender a dar um suporte imediato para as vítimas que, na maioria das vezes, desmaiam durante a procissão. Devido à grande quantidade de sol, muitas sofrem a chamada insolação e vêm a desmaiar. E também o fato, né, de ser a maior procissão religiosa do país e estar esse contato direto com a padroeira da cidade, muitos têm aquela emoção
choram e, por conta de toda essa situação, eles vêm a desmaiar, eles vêm a sofrer alguma coisa durante a procissão. Esse curso ele te prepara justamente para isso, para estar pronto para amenizar e prevenir aquela situação de emergência no ato da procissão. Entre os 12.000 atendimentos feitos pela Cruz Vermelha no Ciro de 2009, as principais causas foram desmaios, mal-estar, ataques de asma, hipoglicemia provocada principalmente pela falta de alimentação antes da romaria. Os jovens são a maior parte dos voluntários. Eles vêm de cerca de 20 escolas públicas e particulares, além daqueles que já trabalham. Essa vontade de ajudar realmente sem olhar a quem, sem distinção, sem crença, isso realmente me levou a vir procurar o voluntariado e é muito gratificante mesmo. Hoje, a Cruz Vermelha já possui quase 7.000 voluntários fixos. O voluntário que deseja estar conosco, durante essa procissão, ele deve vir aqui, na Avenida Gentil Bittencourt, entre 9 de janeiro e Alcindo Cacela, trazendo a xerox do seu RG, do seu CPF e comprovante de residência. Está preenchida a sua ficha conosco e está efetivando o curso de formação para o Círio 2012. A região norte é a que tem mais endividados em todo o país. Este dado faz parte da 24ª edição do Índice de Expectativa das Famílias, que foi apresentado em Brasília pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Em julho, 74% da população nortista admitiu ter pelo menos uma dívida no mês de junho. São 9% que se dizem cheios de contas atrasadas, 47,7% que responderam estar mais ou menos endividados e 17,3% com poucas contas em débito. Somente 1/4 da população afirmou não ter nenhuma dívida. A pesquisa também revela que os nortistas são os mais otimistas em relação aos empregos. E você acompanha ainda nesta edição uma entrevista especial com Dom Herve Krautler sobre a usina de Belo Monte. Igreja de Belém ordena sacerdote que será missionário na África. E Museu Histórico do Pará revela traços de momentos marcantes para o Estado. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando sobre Belo Monte. Neste final de semana, o bispo da prelazia do Xingu, Dom Herve Krautler, esteve em Belém. Ele conversou com nossa equipe de reportagens sobre a construção da hidrelétrica e seus impactos. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou as diligências do Ministério Público Federal no Pará e suspendeu as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. Quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é Dom Herve Krautler, bispo da prelazia do Xingu. Dom Herve, essa suspensão aconteceu? Sim, aconteceu, mas ainda não teve os efeitos, porque o dia 15 foi feriado, então a firma não recebeu a intimação oficial e eles dizem que só vão tomar posição na hora que recebem oficialmente a notificação. Agora, como é que estão as obras na usina de Belo Monte? Estão bem adiantadas as obras, inclusive eles trabalham dia e noite, eu nunca vi coisa igual, nunca vi tanta máquina trabalhando, de fato já tem as barragens provisórias em parte feitas, que depois dão lugar depois a barragem propriamente dita. Agora, Dom Herve, de que maneira essas obras têm afetado Altamira? Altamira, como já disse, está no caos, porque as condicionantes que eram previstas para o início das obras, ou para poder dar a licença para as obras mesmo, para a instalação do canteiro de obras, não foram cumpridas. Então, em termos de saneamento básico, de saúde, educação, segurança, transporte, habitação, praticamente nada foi feito em Altamira. Agora, Dom Herve, para que um grande projeto como esse seja implantado, ele precisa seguir algumas condicionantes. Essas condicionantes estão sendo respeitadas? Não, infelizmente não, porque havia, da parte do IBAMA, havia 40 condicionantes a serem cumpridas. A FUNAI colocou outras 20 e tantas. E eu digo hoje que nenhuma delas, de fato, foi cumprida, porque umas foram iniciadas ou outras estão em curso, mas cumpridas as condicionantes mais importantes, que seria saneamento básico das cidades diretamente atingidas, não foram cumpridas.
Agora, Dom Ervin, o Ministério Público já havia entrado com outras ações para suspender as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, mas como o senhor disse, o senhor nunca viu tanta gente trabalhando durante tanto tempo, dia e noite. Já foram suspensas algumas vezes, e essa pressa, talvez, de que a obra seja concluída, não é um motivo para um medo, talvez, de que o Ministério Público consiga, de uma vez, parar a usina hidrelétrica de Belo Monte? Exatamente isso, querida. Porque o governo trabalha com a tática, com a estratégia do fato consumado. A gente não escuta nada em ninguém, o rolo compressor está passando por cima desse povo e dessa região, e então, uma vez feito, o que se pode fazer? Está feito, não adianta chorar o leite derramado. Agora, Dom Ervin, de agora em diante, né? Se eles continuarem, como é que vai ficar o posicionamento? Vai continuar lutando para que impeça essa obra? Bom, vamos ver agora o que vai acontecer. Primeiro, eu não posso adivinhar que nos próximos dias certamente vai se ouvir qual a reação também da própria firma. Eu só digo que essa decisão é, por assim dizer, algo divisor, porque as outras as decisões tomadas também pela Justiça não tinham esse ingrediente da inconstitucionalidade e da maneira como que foi também aprovado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Olha, foi decisão unânime. Isso nunca aconteceu, foi decisão unânime. E a gente não pode desprezar ou simplesmente colocar de escanteio. Afinal de contas, é uma instância jurídica do nosso país que merece o respeito. E então, logicamente, a firma pode apresentar recurso, isso certamente vão fazer. Agora, os trâmites, o que vai acontecer daqui para frente, é meio difícil adivinhar. Eu só sei que, do jeito como está, não pode continuar. Não pode continuar, é uma afronta, uma agressão ao povo paraense, ao povo do Xingu, ao povo de Altamira e de Vitória do Xingu. Obrigada, Dom Ervin, por suas informações. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. No último dia 18 de agosto, o diácono Dorielso Pinheiro Drago foi ordenado sacerdote. A igreja ganhou um novo padre e a África um novo missionário. Senhor, toma esta vida nova, antes que a espera. Filho de Belém, cria do bairro do Guamá, e foi aqui, neste bairro, na paróquia de Santa Maria Gorete, que o diácono Dorielson escolheu ser ordenado presbítero, tornando-se Padre Dorielson Pinheiro Drago. Respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior, prometo. Um momento aguardado e desejado há muito tempo. Acredito que é um momento de muita alegria, né, de poder partilhar com toda a igreja de Belém desse momento, porque a vocação, o chamado de Deus, não é uma coisa individual, né? Deus com certeza me chamou para essa missão, mas chamou para uma missão de serviço, né, a toda a comunidade. Um homem de missão, que nasceu no Pará, mas que agora realizará o trabalho de Deus na África. E deste jovem de 27 anos, o povo pode esperar bons frutos. O povo de Belém pode esperar, eu acredito, uma comunhão maior, né? Que possamos unir as igrejas, a igreja de Belém com o povo lá da Costa do Marfim, para onde eu vou trabalhar. Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém, foi quem ordenou o padre Dorielson, um momento importante para a igreja. Hoje é um dia de grande significação para a nossa igreja, porque um jovem, Dorielson, que é daqui, do Guamá, e ele foi para o seminário do Pimbe, estudou filosofia, estudou teologia na Itália e agora destinado a trabalhar na África. Então, tanto o Pimbe como o seu Instituto Missionário e a Arquidiocese de Belém, nós temos essa alegria de dar para a África um padre fruto da terra, fruto da nossa terra. É a nossa Amazônia, que não é só missionada, mas missionária. Ela dá o melhor que tem. Ele foi ungido com o óleo do crisma, recebeu estola e casula, assumiu o compromisso, a missão,
A Igreja de Deus agora tem um novo sacerdote. Tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. A imagem peregrina de Santa Maria de Belém, padroeira da capital paraense, foi recebida nesta manhã na sede do Poder Legislativo Estadual, onde aconteceu uma sessão solene. A visita faz parte da programação litúrgica e cultural que convida a comunidade católica para participar da festividade da padroeira, que começa no dia 26 de agosto e vai até o dia 2 de setembro na Catedral Metropolitana de Belém. Durante a sessão solene, houve uma celebração. A festa de Santa Maria de Belém é celebrada no dia 1º de setembro, mas as homenagens para a padroeira já começaram. No próximo dia 22, ela estará na Câmara Municipal de Belém. Você já imaginou como seria trabalhar em casa? Mais de 100 milhões de brasileiros vivem essa realidade e garantem que ficar em casa traz muitas vantagens. Segundo um estudo realizado pelo IBOPE a pedido da Confederação Nacional da Indústria, 32% dos moradores de cidades com mais de 100 mil habitantes gastam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Para a Cristina, a realidade é outra. Ela não gasta nem 10 segundos para sair de casa e chegar ao trabalho, mas nem sempre foi assim. Eu saía 10 horas da manhã, que eu tinha restaurante, saía 10 da manhã e chegava meia-noite em casa. Aí, quer dizer, eu via as crianças de manhã cedo, né? Quando eles iam para a escola, acordava, dava o café, somente isso. Aí, quando eles chegavam depois da aula, eu não podia acompanhar no dever de casa. Não podia sentar à mesa para jantar. Aí isso para mim, eu sentia falta disso, né? A ideia de montar seu próprio negócio em casa surgiu por acaso. Foi procurando qualidade de vida para poder aproveitar, ficar com as crianças, ficar com a família, poder almoçar, jantar. E, a gente acompanhar os estudos das crianças, chegar, ver o dever de casa, tudo isso. Com a sócia Silvana, a Cristina divide boa parte do tempo, mas agora o tempo também é compartilhado para momentos em família. Que é isso que eu estava procurando, né? As pessoas têm que procurar hoje, qualidade de vida, né? E eu acho que eu sou uma privilegiada por poder fazer isso. E nem todos podem, né? Tem gente que leva assim 1 hora para chegar no trabalho, aí já chega estressado. Até o trabalho não rende, eu acho, né? Para a Cristina, o simples fato de chegar ao trabalho sem precisar enfrentar o trânsito de Belém já é um grande avanço no seu bem-estar. Não preciso me estressar com ônibus, com trânsito, nem sair de carro. Venho de lá, abro a empresa, assento, meio-dia. Mas também a hora de sair a gente também não tem. Se tiver serviço, a gente trabalha sábado, à noite. Mas domingo eu tenho livre para eles. O sorriso constante só vem afirmar que a escolha de Cristina está lhe fazendo muito bem. Considerado um dos mais importantes do norte do país, o Museu Histórico do Pará convida o público paraense a um passeio por momentos e épocas marcantes. O idealizador deste espaço, que retrata os primeiros acontecimentos políticos de Belém, foi o arquiteto italiano Giuseppe Antonio Landi. Aqui está a característica da monarquia portuguesa consolidada às ordens do rei de Portugal. Instalado nas dependências do Palácio Lauro Sodré, no centro histórico de Belém, em um prédio bissecular, o Museu Histórico do Pará nos lembra fatos marcantes. Andar pelos salões nobres do museu é conhecer de perto mais de 3.000 peças do acervo histórico paraense. A cada metro quadrado, detalhes minuciosos e um acabamento luxuoso, conhecido também como Palácio dos Governadores. O próprio palácio aqui, que é um Palácio dos Governadores, erigido inicialmente para abrigar a representação dos domínios portugueses durante o período da colônia nessa área do globo, né? É importante a gente realçar que a imponência do prédio também marca o desafio que representava para a colônia portuguesa e para a coroa portuguesa fixar seus domínios nessa área da região do Brasil. Quando o prédio do palácio surgiu, Belém tinha cerca de 7.000 pessoas. Logo se imagina o tamanho da obra para uma pequena comunidade. Lustres que vieram da França, Itália e outros lugares da Europa.
O mobiliário original de época, fino, requintado e luxuoso, revela os detalhes em madeira rara, como esta mesa do século XVII. Uma obra de arte com detalhes tão trabalhados que a madeira foi transformada imitando patas de leão. Vasos de porcelanas francesas e chinesas doadas a governadores do passado. A prataria também tem lugar reservado, assim como também as cristaleiras, o poder português mostrado pelo imponente relicário. Nas paredes do Salão Renascença, onde era feita a recepção para receber autoridades, datas significativas, como 3 de maio de 1500 e 7 de setembro de 1822. Um dos espaços importantes do palácio é este aqui, que há aproximadamente 200 anos serviu como capela, onde foram realizadas diversas celebrações religiosas. Segundo estudiosos, daqui teria saído o primeiro círio de Nossa Senhora de Nazaré. Com o tempo, a capela foi literalmente esquecida, mas agora, depois de 2 séculos, ela volta a funcionar. Os anos 70, a descoberta pelo professor Augusto Meira Filho de que neste palácio havia uma capela, há muito esquecida, porque esse palácio passou por muito tempo como reduto das administrações do governo, das administrações da província. E ao longo do tempo ele foi sendo descaracterizado. A pesquisa do Dr. Augusto Meira, conjuntamente com o professor Donato Melo Júnior, e em comum acordo com o professor Larroque Soares, conseguiram, de certa maneira, restabelecer a visualidade original planejada inicialmente por Lande. Então, a capela ela está aí de volta e pretende ser, a partir do mês de fevereiro, ter as suas atividades litúrgicas realmente restabelecidas. Uma viagem por uma história de revolução, interesses políticos e muitas curiosidades. Este vaso de prata, na verdade, é uma escarradeira, utilizada a partir de 1900, quando se impôs uma lei que as pessoas não poderiam cuspir nas ruas de Belém. Aqui, artefatos usados durante a Batalha dos Cabanos. Você pode assistir às matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!